Olá, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula de biologia. E hoje a gente vai falar sobre lisossomos e peroxissomo. São organelas, né, das células, né? O peroxissomo, eu diria que ele tem um nível de importância um pouco menor que as outras, mas como a gente não sabe o que vai cair no vestibular, é sempre bom estar aí sabendo, né, estar por dentro de tudo, e sem contar que é facinho, né, de lembrar, porque é bem simples, vocês vão ver. Mas é isso, vamos para a aula. Bem-vindos ao canal. Uma boa olhada na natureza. Vamos começar falando então sobre o lisossomo, né? Vamos primeiro para definição complicada e depois exemplifico. Então, lisossomos são corpúsculos geralmente esféricos, compostos por uma membrana, que é um revestimento glicoproteico que protege, obviamente, que glicoproteico que protege, né, que e que envolve enzimas digestivas. Basicamente, então, deixando mais simples e mais claro, são bolinhas, né? Aqui é o formatinho de bolinha. A membrana é feita de glicoproteínas, né? Ele possui enzimas digestivas dentro dele. E basicamente a membrana, o que está falando aqui, é que ela não deixa essa enzima escapar, né? Ela não é digerida, basicamente. Então, uma bolinha com enzima digestiva. Basicamente isso. Ahn, Desculpa. Bem, os lisossomos eles são produzidos no sistema Golgiense, né? Lembram da aula sobre o sistema Golgiense? Eu acho que eu cheguei a citar que eles produzem os lisossomos, mas, né, tá aqui de novo. Então, esse senhorzinho aqui, Golgiense, se vocês não sabem o que que é, vão ver nossa outra aula. Não lembro mais se é a 10ª ou se é a 12ª. Vai lá procurar, né? Vai que vocês se interessam um pouco mais por outros vídeos, né? E é isso, basicamente. Agora, a função do lisossomo, né? Ele tem basicamente três ações que ele pode fazer. A primeira se chama heterofagia. Bem, é basicamente quando ele digere o que foi pego por fagocitose, né? Lembra da fagocitose no vídeo de transporte ativo? Então, aqueles fagossomos, né? Ou pinossomos, mas os fagossomos que acontece. E basicamente tá aqui o fagossomo, por exemplo. Daí vem os lisossomos aqui. Eles têm as enzimas digestivas. Eles vão vir aqui, tal, tal, tal. Vão chegar bem perto aqui e vão basicamente entrar dentro desse pinossomo ou fagossomo. Fagossomo, se eu não estou enganado, é onde mais acontece, né? Porque fagossomo são as coisas maiores, né? Pinossomo são coisas menores, né? E basicamente, quando ele se fundir, ele vai liberar as enzimas dentro aqui, digerindo o conteúdo dentro do fagossomo, né? Ele vai digerir as substâncias que serão usadas pelas células. E o que não for digerido ficará no que é chamado de corpo residual. Então, basicamente, vai digerir aqui. Ok, a célula vai pegar o que ela precisar. O que ela não precisar vai ser basicamente o resto. Então, vai formar, por exemplo, depois de que tudo isso aí aconteceu, vai formar um corpo residual, que é basicamente o lixinho, sabe? O resto. Daí ele vai vir aqui, ele vai ficar vagando pela célula até ele encostar na membrana. Quando ele encostar na membrana, a membrana desse aqui, a membrana do corpo residual e a membrana da célula vão meio que se fundir, né? Então eu poderia representar isso, formar meio que uma abertura aqui, poderia representar, e vai meio que se fundir e o resto vai sair da célula. É o que não precisa. Esse processo de sair da célula
ele é chamado de exocitose, né? Que é exo fora, né? Exocitose, plasmocitose ou até mesmo defecação celular, ok? Mas detalhes, né? O importante é saber da ação que faz, né? Agora vamos para a segunda ação, que se chama autofagia. Bem, a autofagia, ela serve basicamente para reciclar organelas que já estão meio velhas. Então, vamos pegar como exemplo uma mitocôndria. Uma mitocôndria muito trabalhadora, ela já viveu bastante, né? Tá ficando meio velha, meio capenga. Obviamente, tem outras mitocôndrias na célula, né? Ela já tá meio velha, capenga. Daí vai chegar aqui o lisossomo, vai chegar aqui nessa organela, que no caso é a mitocôndria, e vai formar um vacúolo autofágico. Vai meio que englobar a mitocôndria. E vai digerir essa mitocôndria, vai usar o que for necessário para a célula, né? Vai formar o corpo residual também, do que não for necessário, vai ocorrer a exocitose, e basicamente essa organela depois vai ser substituída, né? Porque essas organelas fazem mitose. Vocês provavelmente, não sei, né? Acho que não devem saber que mitose ainda. Basicamente elas se duplicam. Então ela vai ser reposta, né? Substituída. A outra, né? A última ação que ele pode fazer é a autólise. Então, por exemplo, a gente tem aqui nosso lisossomo. Lise, vocês lembram o que é? Quando eu expliquei sobre osmose, acho que foi em transporte passivo, que quando, acho que o meio ele era, eu esqueci até a nomenclatura agora, quando o meio ele era, ele tinha menos concentração de sal do que o interior, que era no caso a hemácia, a hemácia ela se enchia de água e fazia lise, né? Lise então é fazer o estourar, né? E auto é si próprio, né? Então é estourar a si próprio, autólise. Isso ocorre por fatores físicos ou químicos e fazem com que os lisossomos eles sejam rompidos e acabam fazendo a célula entrar em lise. Então, às vezes, fatores químicos ou físicos, né? Então, vamos dizer, alguma coisa, alguma partícula pontuda entra na célula. Eu vou postar um short sobre isso, tá? Falando de um exemplo disso. Mas vamos dizer que essa partícula pontuda ela entra na célula e acerta o lisossomo. Esse lisossomo vai ser rompido, liberando as enzimas pela célula e basicamente digerindo a célula, né? As enzimas vão digerir a própria célula. Isso também ocorre em fatores químicos, então, se tem algum problema com a célula e ela, entre aspas, percebe isso, ela meio que manda um sinal pro lisossomo para ele se romper, e daí, se é uma célula meio defeituosa, por exemplo, e daí ela elimina a célula. E é isso basicamente do lisossomo. Temos aqui então uma demonstração, né? Que aqui está o fagossomo, ele está aqui, o lisossomo vem. Eu acho que eu até errei, mil perdões. São só com fagossomos que acontecem, por causa, lembra da definição que fagossomos eles era meio que sinônimo de comer? Eu acho que eu falei disso. E eles eram partículas, seres às vezes, né? Substâncias maiores, sabe, bactérias, e daí eles precisam ser digeridos. Daí vem aqui o lisossomo, então a heterofagia acontece com os fagossomos, e vem aqui, libera as enzimas e vai digerir o conteúdo de dentro. Agora vamos para os peroxissomos. Os peroxissomos basicamente eles servem para impedir
que a água oxigenada, né, que é tóxica para as células, danifiquem a célula e ela pode ser encontrada em todas as células eucarióticas. Células eucarióticas essas que, se vocês lembram das nossas primeiras aulas, são as células que possuem núcleo organizado, né? As procarióticas são aquelas, são as bactérias, basicamente. E eucarióticas são, né, basicamente o resto do nosso corpo, né? De, de vegetais, e é isso, basicamente. Então, núcleo organizado. Bem, para contextualizar, né? O nosso corpo, ele produz naturalmente água oxigenada, né? O famoso H2O2, né? Normalmente, ele produz durante o metabolismo, né? Então, nos processos que ocorrem, os processos químicos que ocorrem nas nossas células. Um exemplo da respiração celular. E eles são prejudiciais, né? A água oxigenada é prejudicial para a célula. Ela danifica organelas. Então, ela tem que ser tirada. Quem que vai fazer esse serviço? O peroxissomo. Esse cachorro tá latindo aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Desculpa aí. Então, basicamente, essa organela, ela tem uma substância chamada catalase, que ela pega entre aspas, o água oxigenada, pega um O dela e tira, juntando assim, ela faz isso com várias moléculas de água oxigenada. Ela tira o oxigênio de um, ela faz a mesma coisa com uma outra molécula, então é como se fosse assim, ó, ela pega um, uma H2O2, daí tem a outra aqui que ela faz isso com várias moléculas, né? H2O2, ela arranca um dos oxigênios das duas, né? Deixando um H2O nos dois lados, 2H2O, e lembra que ela tirou O? Um O aqui e outro aqui. Ela junta esses dois e forma O2. Ela transforma em água e oxigênio, basicamente. Então é basicamente isso que ela faz. Aqui eu lembrei agora. Aqui tá mostrando, né, a respiração. Tá? Eu tenho shorts falando sobre respiração celular, hein? Pode ir lá ver que explica tudo. E bem, é basicamente isso do peroxissomo. Daí eu separei dois vídeos, né? Aqui estão os canais das pessoas, né? Vamos primeiro ir nesse. Vou indo bem pausado. Ó, aqui ele vai mostrar, esse cara aqui, ele é médico, né? É o Dr. Magno. Ele é muito bom, ele fala de muita coisa de medicina e tudo. Recomendo o canal. E aqui ele vai mostrar basicamente a mistura de sangue com água oxigenada. Então vai pingar o sangue aqui e a água oxigenada. Vai pingar, vai pingar, vai pingar. Vai dar uma misturada. Tá vendo? Ai, ai, deu certo. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso aqui é o oxigênio, né? Dentro das bolhas. Temos também outro vídeo. Ixi Maria, calma. É isso que ocorre quando A medicina explica. E aqui vai mostrar também a mesma coisa, dele misturando sangue com água oxigenada. De novo, forma as bolinhas com oxigênio dentro. E aqui é basicamente um negócio prático para você ver como é que funciona. Bem, é isso por hoje. Nossa próxima aula será sobre o citoesqueleto. Eu acho que é esse o nome. Vai ser sobre o citoesqueleto. Se não me falha a memória, é esse o nome.
É o esqueleto, o esqueleto da célula, basicamente. E estamos chegando perto da aula sobre mitose e meiose. Então, se vocês querem ver essa aula, não se esqueçam de se inscrever, né? Ativar o sininho e deixar um like se vocês gostaram, deixar um comentário, né? Alguma dúvida que vocês tiverem. Às vezes eu falo meio corrido aqui no vídeo. Vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Eu vou responder tudo. E é isso. Tchau. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo.